que eu traz ainda um roteiro para análise de oportunidade, que ele chama de 3 M's. Vamos ver por que são 3 M's. Porque a linguagem é em inglês, que é Market Demand, Market Size and Structure, Margin Analysis. Que quer dizer, qual é o tamanho do mercado, quais são as margens, como é a demanda, como é atendido esse mercado. Certo? Vamos ver mais detalhadamente agora. Então, o roteiro 3Ms é um roteiro básico conhecido como 3M e serve para auxiliar o empreendedor a analisar o potencial da oportunidade, complementando a análise feita a partir de suas ideias. Recomenda-se que seja aplicado a qualquer ideia para saber se, primeiro, trata-se de uma oportunidade e, segundo, quais oportunidades são as mais interessantes. Vamos ver então como é que nós identificamos. No primeiro M, que é o Market Demand, ou demanda de mercado, nós temos algumas perguntas. Qual é a audiência-alvo, o público-alvo? Qual é a durabilidade do produto ou serviço? Lembram ali que eu coloquei aquela figura que fala do ciclo de vida? Está falando sobre isso. Os clientes estão acessíveis? Quais os canais de distribuição que eu vou utilizar para chegar a esse, não só de distribuição, mas também de comunicação, canais de distribuição, canais de comunicação que eu vou utilizar para atingir os meus clientes. Como os clientes veem o relacionamento com a minha empresa? Hoje em dia, muitas vezes os clientes eles pagam para ter uma experiência. Não é tanto pelo produto ou pelo serviço, mas sim pela experiência. Muitos restaurantes hoje em dia vendem experiências gastronômicas, como, não sei se vocês já ouviram falar da mixologia molecular, cozinha com mixologia molecular, onde eles fazem esferas de tomate, esferas de creme de maracujá, eles fazem espaguete de abacaxi, fazem espaguete de uísque, são alimentos que são manipulados com produtos químicos comestíveis, né, que são produtos químicos comestíveis e acabam dando outra forma a esses produtos. É muito interessante, mas não chega a ser uma refeição em si. É mais uma experiência gastronômica de você ingerir, por exemplo, uma espuma de macarrão, uma espuma com sabor de macarrão, uma espuma com sabor de feijão ou sabor de whisky, por exemplo. São coisas que normalmente, são alimentos que normalmente são ingeridos de forma líquida ou sólida e aí elas acabam sendo servidas de maneira invertida. Também nós temos o mercado gourmet como exemplo. O mercado gourmet, ele tem um valor agregado. Os clientes, os consumidores, de maneira geral, percebem um valor agregado a este produto. Isso estabelece um tipo de relacionamento muito mais disposto a consumir esses tipos de produtos. Por isso a importância de nós percebermos o valor agregado dos nossos produtos ou serviços. Pois é através dele que nós conseguimos estabelecer uma relação de fidelidade, inclusive, com esses clientes. Também, ainda sobre demanda de mercado, é importante observar o potencial de crescimento do mercado em que vocês estão se inserindo. Ele é alto? É maior do que 10, 15 ou 20% anuais? Qual é o potencial de crescimento do mercado em si? Quantas empresas abrem por ano de determinado produto ou serviço? Nós tivemos aqui na nossa cidade, por exemplo, um mercado em ascensão, vários mercados em ascensão. Mas nós podemos perceber se esse mercado ele é em nível global, em nível nacional ou em nível local. Nós podemos citar, por exemplo, o mercado de linguiças. Nós tínhamos antigamente, há uns 5 anos atrás mais ou menos, nós encontrávamos linguiça no açougue, a linguiça do Rig. Me digam se eu estou mentindo, se eu não estou enganada. Hoje em dia nós temos um mercado extremamente em ascensão com relação ao mercado de linguiças, porque nós temos, nos últimos anos, abriram várias agroindústrias que fabricam linguiças dos mais variados tipos. Ali tem a linguiça da 24. Se eu for citar todas as empresas que abriram que produzem linguiça,
nem conseguiria citar todas. Mas eu também sei que a Recofran passou a fazer linguiça, investiu em uma sala própria para fazer beneficiamento à agroindústria, né? Produção de linguiça. A Recofran, acabei de dizer, a Sul Frangos também fez a mesma coisa. Então são empresas que não trabalhavam com esse produto específico, trabalhavam com carnes, resfriados, enfim, mas não trabalhavam com esse produto especificamente e acabaram por produzir em função de um mercado em ascensão de consumo deste produto. Conseguimos perceber aqui um potencial de crescimento de mercado. Nós também podemos ver isso no nosso comércio barbearias, onde houve um potencial de crescimento. Eu ainda não consegui identificar se esse potencial ele é real ou se ele é mais voltado para a moda. Mas nós podemos perceber que talvez esse ciclo de vida desse tipo de serviço ele esteja atrelado muito mais à moda, e como a moda ela tende a ser passageira, talvez o mercado de barbearias, como nós vemos hoje, não vou dizer que vai fechar todas as barbearias que existem na cidade, não é isso. Mas como nós temos muitos negócios competindo, é provável que nem todos eles consigam ter uma vida a longo prazo, certo? Não é o serviço em si, mas talvez por nós termos muitas empresas do mesmo setor. Nós temos ainda dentro desse potencial crescimento de mercado o consumo de produtos de beleza feminino, que nos últimos 10 anos, ele vem crescendo exponencialmente. Nós podemos perceber isso no comércio local também, com várias lojas, ainda mais, e está se intensificando ainda mais com essas maquiadoras que estão trabalhando, que estão fazendo vídeos, que estão postando na internet. Isso acaba difundindo essa cultura de consumo desse tipo de produto. Por isso, há um crescimento muito grande. Nós temos, que foi um dos mercados que mais cresceu nos últimos anos e que não reduziu durante a pandemia, que foi o mercado da beleza e da beleza feminina e o mercado pet. Eles não diminuíram durante o período da pandemia. O custo de captação, temos também o custo de captação do cliente é recuperável no curto prazo, ou seja, quanto tempo demora para essa empresa, para esse produto ou serviço captar clientes no mercado? Ganhar, angariar, arrecadar clientes é menor que 1 ano ou maior? Esse tempo ele é considerável, pois a empresa precisa ter clientes logo que ela abre, mas esses clientes logo que ela abre vão ser suficientes para sustentar a empresa? Então é necessário observar isso. Depois nós temos o segundo M, que é tamanho e estrutura de mercado. E aí ele faz as seguintes perguntas: o mercado está crescendo? É emergente? É fragmentado? Existem barreiras de entrada ou excessivos custos de saída? Você tem estratégias para transpor essas barreiras? Barreiras de entrada podem ser diversas, pode ser uma questão legal, uma questão política, pode ser legislação, enfim, pode ser o custo de entrada para esse tipo de produto ou serviço, desse tipo de empresa. O investimento pode ser muito alto, isso pode ser uma barreira para o empreendedor. Depois temos quantos competidores e empresas-chave estão no mercado. Eles controlam a propriedade intelectual? Em que estágio do ciclo de vida está o produto? Qual é o tamanho do mercado em reais e o potencial para se construir uma boa participação de mercado? Quando uma empresa ela ingressa no mercado, ela acaba ocupando uma parte deste mercado. E aí, todo o mercado, imaginando que é um bolo, todo esse mercado vai ter que dividir uma fatia de clientes, de lucro com essa nova empresa. Então imagine, eu preciso saber, ao entrar neste mercado, eu consigo obter uma boa participação que tenha resultado para a minha empresa. Também, e o setor, como está estruturado? Análise do poder de fornecedores, análise do poder de compradores, análise do poder de competidores e análise do poder dos substitutos, que são os produtos substitutos, e aqui entram as 5 forças de Porter. Analisando então com o terceiro M, a análise da margem, nós determinamos as forças do negócio. Identifica as possibilidades de lucros, exemplo, margem bruta maior do que 20%, 30% ou 40%, análise dos custos,
necessidade de capital de giro, break-even, que é o ponto de equilíbrio, né? Quanto eu preciso vender para fechar as contas. Mapear a cadeia de valor do negócio, ou seja, identificar quais são os pontos de vantagem competitiva que esse negócio possui sobre os demais negócios do mesmo ramo no mercado. Nós já vimos o que é vantagem competitiva na última aula. A vantagem competitiva, ela trata de alguma tecnologia ou algum processo ou algum serviço exclusivo, único, que é produzido ou prestado por esta empresa. Ou algum domínio de tecnologia, algum domínio de processo que essa empresa tem, que as outras não têm e que provavelmente não vão ter em função de serem empresas menores ou em função de terem menos capital, certo? Depois, para isso, procure saber como seu produto ou serviço chega até o cliente final. E nós temos aqui também a questão da pós-venda, né? De como é que esse cliente ele se sente a partir do consumo do teu produto ou serviço. Isso ajuda também a saber se ele vai retornar, se ele vai voltar a consumir esse produto novamente ou serviço, certo? Por isso é hoje, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima aula.